Com a palavra, vereador primeiro secretário Adalgiso Nascimento. Senhor presidente, considerando que hoje temos um convidado especial, conforme requerimento 228, do dia 11/11/2019, de nossa autoria, que convida o médico, doutor urologista, doutor Ricardo Ferri Barreto, que estamos neste mês, é o mês azul, sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata, e o doutor Ricardo Barreto, de uma forma sempre carinhosa, né, e em respeito ao povo, nos deu esse privilégio, doutor Ivan, de se fazer presente. Então, peço a inversão da pauta. Antes do pequeno expediente, que nós convidamos o doutor Ricardo Ferri Barreto, urologista, médico da nossa cidade, região e do estado de São Paulo. Está em votação o requerimento verbal do vereador Adalgiso Nascimento, pedindo a inversão da pauta, que o convidado especial, antes do pequeno expediente. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Em atendimento à solicitação do vereador Adalgiso Nascimento, foi convidado o médico urologista Dr. Ricardo Ferri Barreto para comparecer na presente sessão a fim de explanar sobre a prevenção do câncer de próstata, de forma a promover a campanha Novembro Azul. Solicito o vereador Adalgiso Nascimento que adentre o recinto. Doutor Ricardo. Dr. Ricardo Ferri Barreto, urologista há tempos em nossa cidade, meu particular amigo, não tem jeito de esconder, meu particular amigo e irmão, e é um prazer tê-lo nesta casa, uma autoridade no assunto em próstata e urologia como o senhor é, sabe? Eu agradeço a presença e nós ficamos muito honrados da presença do senhor aqui. E franqueio a palavra por 15 minutos para as explanações iniciais, depois os vereadores farão algumas perguntas. E queria esclarecer que essa sessão é transmitida pela TV Câmara, pela internet, pelo Facebook, pelo rádio e por um monte de outras coisas. Fique à vontade, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite. Queria cumprimentar primeiramente, agradecer. Vocês me desculpem que a gente vem aqui e fica um pouco nervoso. Vai soltando, daqui a pouquinho eu já começo a falar até mais do que eu devo. Mas, sendo um pouco formal, agradecer ao convite dessa Casa de Leis. É uma honra para mim estar aqui. Eu estive aqui há 14 anos atrás, quando recebi dessa casa também o título de cidadão penapolense, projeto do... Era vereador na época, o vereador João Luiz, depois ele foi prefeito, a quem eu tenho um apreço muito grande por ele. Então, queria agradecer ao doutor Ivan, presidente da Câmara, agradecer em especial ao Ziza, meu amigo, né, Adalgiso, que me fez esse convite. É uma honra para mim estar aqui entre vocês e poder, sabe, servir de alguma maneira e informar. E, além de tudo, ainda está num dia tão especial que eu encontrei o professor Edson aqui, que é uma pessoa maravilhosa, que eu também conheço há 35 anos. A mãe dele é como se fosse uma segunda mãe para mim. E ao Cleison também, que encampa esse trabalho aí maravilhoso, que é um trabalho de formiguinha. Realmente, se não tiver pessoas como ele que encampam isso daí e lutam nesse sentido, é muito difícil se conseguir o que se precisa, porque saúde é cara, e saúde de câncer é muito cara.
Então, por isso que a prevenção do câncer é tão importante. Sabe, a gente luta. Eu faço palestras aqui em Penápolis desde a primeira semana que eu cheguei, há 35 anos atrás, com esse objetivo de fazer com que as pessoas entendam que é muito mais fácil a prevenção do câncer da próstata do que o tratamento do câncer da próstata. E não quer dizer que quem vai fazer a prevenção vai se livrar de ter o câncer da próstata. Isso não é verdade. A prevenção é justamente no sentido, como é na mama, como é no colo do útero e todos os outros tumores, é no sentido de fazer o diagnóstico do tumor numa fase inicial. Por quê? Porque nessa fase inicial existe em torno de 90% de chance de cura hoje do câncer da próstata. Eu me formei em 1980 e já comecei a fazer a especialização em urologia. Eu tinha pavor de ouvir falar em qualquer coisa que fosse relacionada a câncer, porque não tinha cura. Logo no início da minha residência, de cada 100 pacientes que a gente recebia com câncer de próstata, recebia todos em fase avançada, não existia uma maneira de fazer a prevenção. E o que aconteceu? Nesses quase 40 anos, foi se mudando isso. E hoje existe uma em torno de 25 anos, 30 anos atrás, começou a surgir alguns armamentos para nós trabalharmos, principalmente quando chegou no uso para todos, acessível a todos, o ultrassom, e um exame que foi um divisor de águas, chamado de PSA, que começou a ser detectado no sangue. Então, o único armamento que a gente tinha, quando a gente comecei a estudar a minha especialização, no início dos anos 80, era o toque. Era o toque retal que todo mundo, hoje ainda, por incrível que pareça, no Brasil, de um modo geral, em torno de 60% dos homens ainda se recusam a fazer o toque retal para fazer a prevenção do câncer da próstata. Então, é um número altíssimo. Isso era 95% há 35 anos atrás. Então, e o cara só ia fazer o exame porque ele ou urinava sangue, ou ele não conseguia mais urinar, ou ele começava a ter dor nos ossos, que já é um estágio avançado, quando tem metástases. Então, a gente pegava o paciente, naquele tempo existia o arsenal terapêutico também era muito pequeno, então a gente oferecia para o paciente era a castração cirúrgica, porque o câncer da próstata, ele é dependente de um hormônio chamado testosterona, que os testículos do homem produzem. Então, se descobriu na década de 40 já que quando se tirava os testículos, diminuía, não curava o indivíduo, não curava o paciente, mas diminuía a velocidade da progressão e diminuía-se também o sofrimento na hora da morte, nos meses que antecediam a morte. Porque o câncer de próstata ele é extremamente... a evolução dele final... ela é extremamente de extremo sofrimento, e tanto para o paciente como para quem acompanha o paciente, porque chega um momento que a gente não tem muita coisa para oferecer para o paciente, a não ser a sedação e o uso de analgésicos extremamente potentes que sedam o paciente para ele conseguir, ainda ter uma morte digna. Então, é essa que é a luta que a gente propõe. A Sociedade Brasileira de Urologia eu tive a sorte de participar disso, desde as primeiras campanhas preventivas do câncer de próstata, foi há 33 anos atrás, mais ou menos, a gente conseguiu acompanhar essa evolução. E essa mudança, a mudança do comportamento das pessoas, a informação, a informação que hoje,
qualquer canal que a gente tem de YouTube, WhatsApp, o Facebook, a televisão, rádio, jornal, né? Quantas vezes já o Arci já divulgou isso, né, ao longo desses anos, né, tentando, sabe, tirar esse preconceito que as pessoas têm em relação a se fazer um exame e se prevenir da doença, sabe? Então, é isso. A gente sabe que esse ano de 2019 vão ser diagnosticados mais ou menos 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Sabe? São 68 mil na estatística, quase 70 mil. Né? E desses, os que forem diagnosticados numa fase precoce, como eu disse, 90% vão se curar. Os que já estiverem no estágio avançado, eles vão ter hoje, existem, tanto... Está mudando muito. A gente, às vezes, eu falo isso daí, se a gente perde um congresso, um simpósio, se a gente perder um ano de atualização, a gente demora uns 3 anos para conseguir se atualizar de novo, porque a coisa está muito rápida. Então, houve a mudança de algumas terapêuticas, algumas abordagens terapêuticas do câncer nesses últimos 2, 3 anos, que foram muito importantes. Né? Então, antigamente, chegava um paciente em estágio avançado, não se fazia nada. Hoje a gente oferece para o paciente ainda, muitas vezes a radioterapia, a quimioterapia. Houve grandes avanços na quimioterapia, antes não existia quimioterapia para o câncer de próstata. Né? Então, a gente está conseguindo avançar, oferecer meios dessas pessoas viverem com dignidade, sem sofrimento, mais 5, 6, 8 anos de vida, sabe? Não tem cura, mas a gente consegue permitir que essas pessoas tenham dignidade nos últimos anos de vida e consigam viver um pouco mais, sabe? Então, vai chegar um momento, eu espero ver isso, acho que nesses próximos 10 anos deve acontecer isso, que a gente vai conseguir também, em casos avançados, tratamentos já hoje com o uso das imunoterapias, né, que hoje é o grande diferencial, doenças que até agora não tinham tratamento, a doença de Crohn, a psoríase, hoje a osteoporose, com a imunoterapia, hoje você consegue fazer com que essas pessoas vivam mais e melhor. Então, isso vai mudar também, a gente tem certeza disso. Vão alguns anos ainda, mas a gente vai ver. E quem estiver vivo daqui a 20, 30 anos vai ver que realmente vai se conseguir a cura definitiva, sabe? Eu tenho certeza, porque o que a medicina mudou nesses últimos 70 anos, né, foi uma coisa extraordinária. Eu tenho certeza que isso daí está muito acelerado e vai conseguir, com certeza, ter muitos avanços nos próximos anos. Eu trouxe um data show aí, mas eu não sei se tem muita coisa a mais do que eu falei, mas pode passar, por favor? Então, mostrando ali onde fica a próstata, eu precisava de talvez um pointer. Mas fica fácil de ler ali, tá a próstata abaixo da bexiga. Por que os sintomas urinários? Porque o canal do xixi, chamado uretra, ele passa por dentro da próstata no início ali, quando ele sai da bexiga. Então a próstata cresce e ela não é só o problema do câncer de próstata que dá os sintomas, a hiperplasia benigna da próstata também dá, e todo homem vai ter em grau maior ou menor a partir dos 40 anos de idade. Então isso daí atrapalha um pouquinho a micção, tá? Mas é uma doença totalmente distinta e não quer dizer que tem uma, vai ter a outra. Não existe associação de uma com a outra. Né? Pode passar o próximo, isso. Então, é um tumor maligno, é um tumor extremamente agressivo. Né? Ele começa, para vocês terem uma ideia, um câncer de próstata, para crescer em torno de 10 milímetros, ele demora em torno de 7 anos.
Então, a gente tem muito tempo para descobrir e tratar o paciente. E justamente a gente quer pegar na hora que ele está ainda localizado dentro da próstata. Passa o próximo, por favor. Aí ele já atingiu a próstata toda, mas ele começa com uma lesão microscópica de milímetro. E ela vai crescendo, e a gente pegando nessa fase inicial, que ela tem um tamanho pequeno, está localizado só em um dos lados da próstata, e ainda não saiu da cápsula da próstata, nem foi para nenhum gânglio, nem para as vesículas seminais, a gente consegue definitivamente curar esse paciente. Tá? Ele está curado, ele é tratado e é curado. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Aí uma estimativa, é um pouquinho antiga essa estimativa que eu tenho, né? Mas mostrando que ainda hoje o mais comum câncer entre toda a população masculina brasileira é o câncer de pulmão, o câncer de pele, desculpa, o segundo é o da próstata, é o segundo que mais mata, e o terceiro é de pulmão. Então, mesmo com essa história toda do cigarro, né, ainda o câncer de próstata ele é maior a incidência e ele é mais letal, né? Ele mata mais, né? Então, a gente sabe que 13% das pessoas, quando nascem, já nascem com um código genético que elas vão ter, durante um dia da vida delas, o câncer de próstata. Tá? E 6% delas vão morrer devido ao câncer de próstata, porque não se trataram no momento adequado. Né? 90% pode ser curado. Então, o que pode se fazer para a prevenção do câncer da próstata? É muito difícil, né, do ponto de vista de comportamental, mas a gente sabe que carne vermelha em excesso é ruim, então a gente que gosta do churrasquinho tem que moderar um pouco, sabe, sem exagerar, sabe? Tem os fatores genéticos, então a gente sabe que um pai que teve câncer de próstata, os filhos dele têm 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que um pai que não teve câncer de próstata. E a gente fala pai, mas é a ascendência. É pai, tio, avô, e às vezes algum irmão que tenha, ou um irmão mais velho, ou um primo mais velho, a gente sabe que aumenta muito a incidência. Quando é primo, essa incidência não é tão 2 vezes mais, mas quando é pai, irmão, avô e tio sanguíneo direto, seja tio por parte de pai ou parte de mãe, ou avô por parte de pai ou parte de mãe, é 2 vezes maior a incidência. Tá? O diagnóstico é feito com a história do paciente. A maioria dos pacientes que vêm fazer a prevenção não sentem nada. O paciente chega no consultório a gente orienta que não tendo histórico familiar de câncer de próstata, que comece a fazer a prevenção hoje em dia a partir dos 50 anos de idade. Mas se tem esse histórico, tem que ser a partir dos 45 anos de idade. Ainda existem alguns protocolos que preconizam que quem tem na família câncer de próstata, ou seja, de ascendência negra, comece a fazer a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque entre a raça negra, ela tem uma incidência muito maior de câncer de próstata. Isso daí está no cromossomo, tá? Na herança que se recebe dos ancestrais, né? A gente sabe também que é importante, né, na prevenção, que se perceba qualquer sintoma irritativo urinário, ou ardência para urinar, ou às vezes dificuldade para urinar, isso é importante a pessoa estar observando. Então, é o toque, né? Quando existe o toque, existe uma chance muito grande de dar positiva. Quando tem um toque positivo e tem o PSA aumentado, já fica indicado fazer a biópsia da próstata. Pode passar o próximo.
Aí mais ou menos as estatísticas, pode passar o próximo. Por que ainda o toque é necessário, né? A gente sabe que o toque, a gente pode falhar em torno de 30% dos pacientes, a gente não perceber um nódulo na próstata do paciente. Às vezes um paciente com maior peso, a gente sabe que também outro fator predisponente para o câncer de próstata é a obesidade, infelizmente, a gente sabe disso também, mas a gente às vezes tem dificuldade em fazer um toque adequado num paciente maior. E a gente pode falhar, o médico pode falhar ao fazer o toque, por mais experiente que ele seja. Então, quando se junta o toque e o PSA também ele falha, pode falhar, ele pode estar normal em cerca de 30% dos pacientes, tá? E o paciente já tem um câncer de próstata, ou ele está muito baixo ainda e não tem o indicativo do PSA. Mas quando junta o toque e o PSA, a chance de se errar é menor que 10%. Tá? Se existe dúvida ainda, se orienta a fazer o ultrassom e ainda a biópsia de próstata, que o diagnóstico definitivo hoje ainda é com a biópsia. Tá? Existem outros exames, a ressonância magnética multiparamétrica, ela também hoje mostra grandes avanços, mas ainda ela não é aceita como sendo o diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Eu acho que vai chegar a isso também. Vai chegar um momento que não vai precisar mais fazer a biópsia, daqui a alguns anos. Pode passar o próximo. A biópsia, pode passar o próximo. E o grande problema é quando ele atinge estágio avançado, ele extrapola a próstata, ele invade o tecido em volta da próstata, os gânglios da cadeia ilíaca, e o pior de tudo, ele gosta muito do osso, ele vai para os ossos do paciente. E aí, quando ele vai para os ossos, ele se desenvolve no osso, no início de uma maneira silenciosa, depois começa a provocar dor nos ossos do paciente, e leva, no final, até a fraturas patológicas. Eu já tive caso aqui do paciente chegar no hospital e o ortopedista me chamar que o paciente tinha tido uma fratura de colo de fêmur ou de fêmur, foi fazer os exames e ele tinha um câncer de próstata, um câncer, já uma metástase óssea, e se fazendo o exame a gente descobriu que era câncer de próstata. Isso daí é comum. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. O tratamento é a cirurgia, a radioterapia, existem medicamentos também que a gente usa nas fases mais avançadas. Pode passar o próximo. A radioterapia, ela hoje também evoluiu muito, hoje é um tratamento excelente. Tem paciente que às vezes não aceita fazer a cirurgia. A radioterapia a gente consegue, feita em bons serviços com aparelhos modernos, a gente consegue quase tanta cura como se consegue com a cirurgia nas fases iniciais. Tá? E as complicações? Em torno de 3 pacientes submetidos à cirurgia do câncer de próstata vão ter incontinência urinária, vão perder xixi na roupa, 2 a 3% depois de operado. Isso, hoje em dia, caiu muito. Sabe, com a cirurgia laparoscópica, com a robótica, isso chega próximo de 0%. E também os avanços da própria cirurgia aberta melhorou muito essa incidência. E tem aí um aumento também considerável da impotência sexual na cirurgia e na radioterapia também. Tá? Por quê? Porque os nervos que permitem a ereção, eles passam intimamente à cápsula prostática. Então, quando a gente faz a cirurgia ou a radioterapia, inevitavelmente a gente passa muito perto, ou às vezes até pega esses nervos e leva à impotência. Mas a impotência também hoje é uma entidade que tem um tratamento e a resolução é muito boa e, sabe, praticamente o indivíduo querendo, ele trata e fica totalmente capaz sexualmente novamente. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. E aí entra a prostatite, outras doenças que não vêm ao caso. Desculpe me alongar um pouquinho, que é um tema um pouco apaixonante, a gente acaba também se
como eu disse no início, a gente começa a se soltar e fala mais do que, às vezes, deve. Mas eu estou à disposição de vocês para, se tiver alguma dúvida, e eu souber, eu, com certeza, responderei com o maior grado. Para aquela palavra, senhores vereadores, com a palavra, a vereadora Dalgisa Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Esther, aos presentes, na pessoa do professor Edson, saudar a todos presentes, aos ouvintes, aos que nos assistem, nosso boa noite, especialmente ao senhor Dr. Ricardo Ferri Barreto, nosso amigo e nosso médico particular também, quando precisamos, é sempre o senhor que nos orienta e nos conduz numa condição mais segura. Queremos agradecer, de primeiro, o atendimento ao requerimento. No mês passado, foi a saúde da mulher, nobre vereadora Esther. E tivemos aqui uma grande autoridade na área do câncer de mama, o doutor Paulo Katsuda, lá de Araçatuba, seu amigo, que eu creio que é um dos seus amigos também, doutor Ricardo. E percebemos nele que foi muito positiva a vinda dele aqui e despertou. Novembro, mês da saúde dos homens, é o câncer da próstata. Ontem, dia 17, é a data específica, onde os temas sobre essa questão é disseminado em todas as redes sociais e em geral. E nós temos o privilégio, doutor Ricardo Barreto, de dizer que nós temos uma grande autoridade na área de urologia, que é Vossa Excelência. Isso não é coisa do ZISA nem desta casa, é coisa pelas suas atuações. Somos sabedores da sua dedicação específica nessa saúde, do homem e na questão da urologia. E ficamos aí já de pronto visto aí pelos os seus acessórios aí, que te traz aí as imagens que nos deu aí uma explanada. Mas eu gostaria que o senhor pudesse ainda, na continuidade, orientar, de fato, o homem, além das imagens que nós podemos ver, o que inicia ele perceber na sua rotina, onde começam os primeiros princípios, da questão da próstata, que é a questão do homem específico. Esse é o grande vilão, porque tem aquela questão do cidadão que nunca quer ceder de ir lá fazer um exame, o toque, e eu creio que isso daí, como o senhor disse, já evoluiu muito tecnologicamente, mas o toque ainda é algo positivo para detectar a precocidade dessa possibilidade. Então, gostaria que o senhor pudesse explanar mais sobre isso e, de pronto, mais uma vez, agradecer o senhor. Eu sei que o seu tempo é precioso, doutor, mas o senhor dedicou uma causa nobre nesta casa, nesta noite, esse tempo da sua presença para poder falar sobre essa questão, que eu acho que é importante para que os homens possam quebrar esse tabu e procurar, de fato, o profissional para a sua maior segurança. Obrigado a todos. Vamos ouvir 3 vereadores perguntando, aí o doutor Ricardo responde com a palavra, o vereador Bruno Marco. Senhor presidente, senhores vereadores, a nobre vereadora Esther, ao público aqui presente, a quem, em nome do Cleison, cumprimento todos com a boa noite, parabéns pela propositura que o senhor nos apresentou aqui e uma causa nobre. Presidente, eu quero parabenizar o doutor Ricardo Ferri Barreto, agradecê-lo por estar aqui nas Casas de Leis, ofertando ao público aqui presente e a todos que nos acompanham pelo meio de comunicação os conhecimentos para que possamos transmitir para a população penapolense e assim deixarem todos a pares deste tema que vem evoluindo-se a cada dia nos lares, nas escolas, enfim, o câncer. Eu tive uma experiência na minha família com meu pai, graças a Deus, ele foi curado, está bem, mas quantas outras pessoas que, infelizmente, doutor Ivan de Samarco, não têm a oportunidade que muitos têm de, o quanto antes, conseguir esta cura. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor já bem disse que a idade é a partir dos 40 anos.
Gostaria de saber se existem fatos de pessoas que aderiram a essa doença antes dos 40 anos de idade. E outra pergunta, qual que o senhor, se é que o senhor pode falar nessa pergunta, qual que o senhor indica ainda, o exame do toque ou outro exame, que é a opção do exame de sangue? A dúvida de muitas pessoas perguntando isso também nas redes sociais. Sem mais, muito obrigado, mais uma vez agradecer ao senhor e uma ótima semana. Obrigado. Continua a franquear a palavra, os senhores vereadores. A palavra, vereador Rodolfo. Boa noite a todos, boa noite ao nosso convidado, doutor, prazer revê-lo, companheiro de Rotary, grande abraço ao Ivan, presidente, aos vereadores, a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação, os amigos rotarianos todos lá atrás, né, todos aqui num dia muito bom, né? O Cleis fez uso da palavra sobre o Hospital do Câncer e hoje aqui a visita para falar sobre o câncer de próstata. Doutor, usando um pouquinho da pergunta do Ziza, complementada pela do pastor, me exemplificando até, eu tenho um caso de câncer na família, meu pai faleceu com a minha idade, inclusive com 43 anos, só que não foi câncer de próstata, né, foi um câncer de garganta. Eu vi o doutor falando sobre ascendência, sobre idade, isso de 40 para 45, até 50, essas perspectivas. E disse que quem tinha na família casos, né, de câncer teria que até abreviar essa visita ao médico. Mas essa situação de ter na família é só no câncer de próstata ou câncer? Né? Que nem exemplo, eu tenho câncer na família, do meu ascendente, mas não é o de próstata. Isso aí faz alguma diferença ou tem que ser sempre pautado pelo câncer de próstata? Tá? E acho que vou ter que marcar logo a visita, que eu já estou com 43, com caso de ascendente, né? O PSL eu já fiz. Então já vamos sair daqui, já vamos marcar a consulta, né, Ivan? Sem preconceito, sem problema nenhum, ainda estando na mão de um grande médico conceituado dessa nossa cidade, melhor ainda. Então, obrigado pela presença e acho que esse mês, Novembro Azul, é importante para fazer esses esclarecimentos. Agradecemos mais uma vez, esteja sempre aqui presente. Já tem o título de cidadão peloponense, fazia tempo que não vinha, né, doutor? Vai começar a vir todo ano aqui para fazer as palestras para nós. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor Ricardo, fique à vontade. Eu vou tentar responder de maneira simples. Primeiro, me permite chamar de Ziza, né? Porque a gente antes apesar que você já é vereador já há uns 40 anos, né, Ziza? 50. Então, eu cheguei aqui, logo já foi eleito vereador e eu me lembro sempre de você na Câmara. Você ficou, acho que um mandato nesse tempo todo, 2, né? Mas, Ziza, é o seguinte, como eu disse, os primeiros sintomas do câncer da próstata, eles aparecem tardiamente, aparecem quando o paciente já está doente, já está numa fase que não é mais uma fase de cura, é uma fase que você vai fazer um tratamento paliativo do paciente. Tá? Então, é por isso que a gente preconiza, nisso eu já consigo responder outra pergunta também, que se faça hoje o protocolo no Brasil. Tá? Quem tiver na família ou tiver descendência de negro, tá, tem que fazer a partir dos 45 anos de idade. O protocolo brasileiro é esse. Tá? E, se não tem que fazer a partir dos 50 anos de idade. Tá? É obrigatório, aos 45 anos, de quem tem essa descendência, de paciente que teve o câncer, já fazer o toque e o PSA. Tem que fazer antes. Né? O pastor Bruno fez uma pergunta a respeito dos relatos de pacientes mais jovens que tiveram. Tá? E isso é uma coisa grave, porque quanto mais novo o paciente, quando aparece o câncer, pior é, porque a evolução, como ele é dependente da testosterona, e no jovem a testosterona o nível dela é muito alto,
E quando a lesão aparece inicialmente, ela geralmente é uma lesão mais agressiva, ela progride rapidamente. Então, tem um paciente relatado, eu não me lembro se é nos Estados Unidos ou na França, que ele foi diagnosticado com câncer aos 38 anos de idade. E ele morreu, porque já era um caso já avançado. Mas isso, estatisticamente, é desprezível. Sabe? Não dá para... Quando você vai fazer uma campanha de prevenção pública, você não pode se basear nessas exceções para fazer isso. Sabe? Eu, às vezes, eu tenho pacientes que... Mas é uma coisa que eu tenho por hábito de fazer. Vai lá no meu consultório um jovem de 35 anos, 32 anos, 38 anos, que tem na família, eu cuidei, às vezes, do pai e do avô dele, de câncer de próstata. Eu peço um PSA para esse jovem. Por quê? Porque eu sei como é que vai ser o PSA no momento zero dele, em que ele não tinha câncer de próstata com certeza. E aí, quando ele fizer o primeiro PSA, com o primeiro toque, aos 45, eu consigo fazer uma comparação do que ele tinha aos 32, 35, 38 anos, com o primeiro obrigatório, que é aos 45. Sabe? Isso daí eu uso com os meus pacientes, por quê? Porque eu posso fazer isso no consultório. Agora, ambulatorialmente, de uma maneira em saúde pública, não dá para você fazer isso, porque muitas vezes o médico que está atendendo ali, ele não tem um contato familiar com o indivíduo, então ele não consegue oferecer isso, sabe? Mas a gente sabe que quanto antes for diagnosticado, mais é urgente o tratamento, porque mais agressivo é o tumor. Então, acho que eu respondi a sua pergunta, estou respondendo a sua. Você falou do toque. O toque ainda é necessário, sabe? É necessário, absolutamente necessário. Junto com o PSA. Hoje eles não andam dissociados um do outro, eles andam em par. Isso, existe essa... E a gente sabe que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, o PSA naturalmente vai aumentar. Só que ele vai se elevar numa linha bem regular. Você está entendendo? Se, de repente, nessa linha de elevação tem um sobressalto, um degrau a mais, você vai ficar atento àquilo. Você está entendendo? Porque aquilo ali pode ser um momento principal da prevenção na vida do paciente. Né? E eu já peguei várias vezes pacientes que eu acompanho há 10, 15, 20 anos, que nunca tinha nada. De repente, chega um ano, o PSA passa de 2 para 6,5, ou passa de 3 para 9, sabe? Então, isso daí é um sinal de alerta. Muitas vezes, não é nada. Às vezes pode ser uma inflamaçãozinha, que tem alguma coisinha, porque não é só o câncer que faz subir o PSA. A prostatite, que é um processo infeccioso, também faz subir o PSA. E a gente tem que estar fazendo esse diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra, para dar segurança e dar garantia para o paciente que ele está sendo bem conduzido o caso dele. Né? Então, ainda o toque é necessário. Vai ser eternamente necessário? Não, não vai ser. Já existe um exame que é feito para que não se precisa fazer o toque, só que o problema é que ele ainda, no mundo todo, é proibitivo. O custo dele ainda não é possível de colocar isso, não tem no Brasil ainda. Tem alguns países que já têm acesso a ele, mas o exame, para você ter uma ideia, custa $1.000. Sabe? Então, é impraticável na rotina nossa. Né? A rotina tem que ser boa e barata, não pode ser uma coisa que extrapole, porque não tem condição de fazer. A gente tem que deixar esses recursos para os tratamentos. A hora que você conseguiu descobrir que tem a doença, você tem que ter o recurso na tua mão para comprar o remédio, fazer radioterapia, fazer a cirurgia. Então, você tem que ter esse recurso para esse momento. Né? O Dr. Rodolfo, também, meu querido amigo rotariano, que eu não estou mais no Rotary, Rodolfo, mas eu
não deixo de ser rotariano, sabe? Eu realmente fiquei 20 anos participando semanalmente, por outras necessidades acabei me afastando, mas meu coração está lá dentro com todos vocês que muito honram essa instituição, que faz um serviço através da Fundação Paul Harris no mundo todo, inclusive atuando na área de câncer, na área de prevenção da poliomielite e outras doenças, né? E você perguntou a respeito do relacionamento entre órgãos. Geralmente, é o órgão definido. Então, se o paciente teve um câncer de próstata, é provavelmente da próstata que vai ser a maior chance. Se teve de mama, vai ser provavelmente o maior de mama. Se teve do intestino, do cólon, provavelmente vai ser do cólon. Agora, tem outros que estão aparecendo, e como o Cleison disse, a gente está vivendo, se eu chegar no momento de estiver extrapolando o horário, vocês me avisam, por favor, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o uso de defensivos agrícolas, o uso de muito hormônio para se fazer aumentar a produção de carne, de mesmo ovos, leite e tudo mais, o uso de conservantes, hoje menos os corantes, mas a própria poluição do ar, sabe? Isso tudo aumenta a incidência do câncer de próstata. Então, existem situações, o câncer de pele diminuiu a proteção da atmosfera que a gente tinha há 70, 80, 100 anos atrás, não é mais a mesma. Então, muito se falou da camada de ozônio, que filtrava os raios ultravioletas e os infravermelhos e diminuía a incidência, né? Isso hoje a gente sabe, tomou sol, a chance de ter câncer de pele é muito grande. Então, a gente tem que estar preparado, porque vai aumentar a incidência, sabe? O câncer de bexiga tem aumentado muito, a gente tem pego pacientes jovens, com 30 e poucos anos, que o cigarro é muito importante no câncer de bexiga. Quem fuma tem uma chance muito grande de desenvolver o câncer de bexiga. Mas tem aparecido em pessoas que não fumam, sabe, que têm hábitos de vida bons, jovens, 35, 38 anos, eu tive esses 2, 3 anos, uns 5, 6 pacientes jovens, sabe? E por que está aparecendo? Porque está aumentando a incidência em decorrência dos nossos hábitos de consumo. Viu? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que eu consegui... Pastor Bruno, uma coisa importante, a gente, aqui no Brasil, barra num problema seríssimo, que é a incapacidade das instituições públicas, né, de conseguirem atender todas as pessoas como deveriam atender. Então, a gente tem uma limitação muito grande de atendimento por falta de condições de custeio desses atendimentos. Então, falta tudo, sabe? A gente barra nisso, e a gente, às vezes, se desencanta com essa situação, sabe? Que não acontecem. No mundo todo é caro, mas aqui a limitação nossa, em toda a América Latina, em toda a África, em todos os países aí considerados menos desenvolvidos do ponto de vista financeiro, né, tem essa limitação. Então, é complicado a gente atender todo mundo como deveria atender. Mas se deve conseguir isso um dia, com certeza. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres edis. Boa noite, público presente e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Dr. Ricardo Ferres Barreto, muito obrigado mesmo. Que aula, hein? E que privilégio a população penapolense tem de ouvir o senhor falando. Né? Então, o senhor na verdade, é indiscutivelmente um dos melhores que nós temos aí
no cenário voltado a essa enfermidade, né? E o senhor tocou num assunto que, inclusive, eu estava falando com o doutor Ivan, né? O senhor atende nos convênios, né? Hoje aqui em Penápolis. E nós sabemos que quando é identificado, aí o paciente ele tem que entrar na unidade básica de saúde que ele pertence para iniciar todo o processo, né? Aí haverá onde é a referência daquele paciente, será encaminhado, Barretos, Amaral Carvalho, né? Entre outros. Como que o senhor lhe trata isso diariamente, né? O que o senhor acha que falta no nosso município, né? E o que pode ser feito em relação ao câncer de próstata? Meu muito obrigado e, mais uma vez, é um privilégio ter o senhor na nossa Casa de Leis. Continua a franquear a palavra, com a palavra, vereador Esther. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Doutor Ricardo, muito obrigada. Faço das palavras do Júlio as minhas palavras. Boa noite a todos aqui presentes. Realmente, aos nobres edis, que bom que vocês estão aqui para ouvir essa aula fantástica. E eu queria falar com o doutor Ricardo a respeito de... Eu vi no G1 dizendo que homens morrem mais do que as mulheres, exatamente por falta de prevenção. E que bom que existe esse mês de novembro, porque eu estava ali pensando, tem delegacia da mulher, mas não tem delegacia do homem, né? Tem delegacia, tem tudo quanto é prevenção para a mulher, mas não tem para o homem. E o homem é nada mais do que a primeira criatura de Deus, né? E deve ter a prevenção. E com saúde não se brinca. Mas quando você fala em saúde com o homem, ele já faz uma brincadeirinha, né? Quanto ao cigarro, como ele mesmo disse, o que nós vemos mais hoje, nem tanto, mas a maioria são homens fumando. E até nos casos de tratamento, nós vemos lá, pessoa tomando quimioterapia, rádio, sai lá fora para fumar. Então, realmente, os homens, hoje em especial, nesse mês de novembro, precisamos ter consciência da importância da prevenção e de cuidar de si mesmo. Para que outros gostem de você, você precisa se cuidar. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem uma estatística de Penápolis. Cada 10 homens, quantos tem, já teve esse diagnóstico de câncer de próstata? É muito importante que nós, como família, nós, como mães, mulheres, que pensamos assim, nós, mulheres, trabalhamos tanto, né? Deveríamos até morrer mais cedo, porque trabalha igual uma louca, né? Mas não, os homens morrem mais cedo por falta de prevenção. A mulher está sempre no médico, está sempre se cuidando. Então, fica aqui para nós, mulheres, vamos incentivar os nossos... Quem tem marido, né? Marido, filho e a família que tem a peça masculina, para que busque o médico, para que faça a prevenção, para que se cuide, para que tome água, né? Água é essencial, devia ter uma campanha na escola para que todos tomassem água. É essas coisas pequenas que fazem a diferença. Muito obrigada pela presença, Ziza. Parabéns. A priori, eu quero confessar. Não acreditei que fosse uma aula tão maravilhosa, viu? Parabéns, muito obrigada. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. A palavra, vereador Carlão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nosso convidado, o doutor Ricardo, muito obrigado pela presença, amigos aqui presentes, quem nos acompanha por algum meio de comunicação. Mas no sentido de agradecer, realmente uma aula, o senhor colocando a importância da prevenção, tem que fazer a prevenção. O Júlio, um outro, perguntou, que a gente estava pensando em perguntar. Eu ia fazer uma comparação em relação à carreta, que vem aqui a cada 2 anos. Seria bom se ela viesse todos os anos, o de câncer de mama. O problema detectado na carreta é encaminhado imediatamente para Jales, para Barretos, para Jaú, e os pacientes são atendidos com 40, 50 dias. Os que não são, doutor, fica numa fila aí que só Deus para ter dó. O senhor já disse que é um problema de verba, não é só no Brasil, é fora. E o câncer de próstata, a mesma coisa. O paciente que sabe que tem o problema detectado, fica doido aí, não consegue uma consulta, não consegue. Tem até um amigo nosso, que não vou citar o nome aqui, que teve que pagar. E quem tem condições, paga. E, infelizmente, quem não tem que sofrer, sabendo que está com a doença, sabendo que precisa se tratar, e, infelizmente, não tem mecanismo. A gente
não sabe o que falar. A gente tem que pedir para Deus para que se melhore isso o mais rápido possível, ou que a pessoa procure a justiça. Se não tiver jeito, tem que procurar a justiça, pequenas causas. Só uma perguntinha. O paciente que tem câncer de próstata, ele pode vir a fazer diálise? Dá problema de fazer hemodiálise? A pergunta é essa. Doutor Ricardo, só acrescentando algumas coisinhas que me perguntaram aqui no WhatsApp, existem algumas condições em que eleva o PSA. Por exemplo, o ciclismo, hoje muito em pauta. Quantos dias depois do toque a pessoa pode fazer o PSA? Tem duas perguntas que me fizeram aqui, que a população está atenta lá. Bom, vamos começar, então, respondendo ao nosso querido jovem, o vereador, o Júlio. Júlio, o grande problema nosso não é em nível de cidade, é em nível de país. Existe hoje um sistema único de encaminhamento. Então, o que acontece? Todo paciente que for encaminhado para fazer um tratamento de câncer de próstata no Brasil, ele entra numa fila como entra para o transplante de rim. Você está entendendo? Então, o transplante de rim é no Brasil todo uma lista só. Agora, o paciente que vai para o encaminhamento do câncer de próstata, câncer de mama, câncer de útero, ele entra numa fila. E essa fila é sequencial. Tá? Então, não existe, às vezes você consegue, com muita dificuldade, colocar alguns pacientes, às vezes por relacionamento pessoal, você consegue colocar eles numa situação, às vezes, de um pouco antecedência, por causa que o caso da gravidade do problema. Às vezes você tem que internar e fazer o paciente, por exemplo, o vereador Carlos perguntou para a gente da hemodiálise, né? A hemodiálise, ela pode ser feita, e muitas vezes o câncer da próstata cresce tanto que ele interrompe a passagem dos ureteres que vão drenar o rim, o xixi que é feito no rim da bexiga. Então, não consegue passar. Então, às vezes, esse paciente ele tem que ser dialisado, sabe? Então, nessas situações gravíssimas, você consegue, às vezes, colocar o paciente, pela gravidade, à frente dessa lista. Não é condição, é condição desesperadora de tratamento. Ele entrou na lista porque a situação está desesperadora, sabe? Então, isso daí é para tudo, não é só para a próstata, infelizmente. Sabe? Eu vivenciei esse ano uma angústia, a gente fica angustiado junto com o paciente, a família do paciente. Eu tive um paciente esse ano, esse paciente veio me procurar, tinha sido feito o diagnóstico do câncer da próstata dele no final de 2017. Tá? Esse paciente entrou numa lista, a Santa Casa de Araçatuba fazia cirurgia de câncer de próstata, tinha um grupo que a Santa Casa estava recebendo para fazer esse tratamento lá. E a fila não era muito grande porque era mais ou menos regional. Aqui não é igual a fila de Barretos, igual a fila de Jaú, ou das outras cidades maiores. Aí esse paciente tinha a cirurgia dele marcado para maio desse ano. Então, ele passou 2018 e agendaram a cirurgia dele através desse... Eu esqueço o nome dessa... Cross, através do Cross, agendaram a cirurgia dele para maio desse ano. Só que quando chegou maio, avisaram ele, acho que em fevereiro, que o SUS tinha interrompido esse convênio com Araçatuba. Então, essa turma toda que estava aí esse ano esperando, um pouco mais de um ano, e já uma fila de mais de um ano para a cirurgia, eles começaram a ter que correr procurar outros lugares. Esse paciente veio me procurar agora, em agosto, sabe? E eu consegui colocar ele na fila da radioterapia. Não foi eu conseguir. Através do CROSS, a fila da radioterapia para Araçatuba, ela é menor, ela é uma fila mais curta de espera. Mas, assim mesmo, até agora ele não começou, desde agosto. E eu prescrevi uma medicação para ele, que essa medicação antes era dada
pelo SUS. Não é a prefeitura que comprava, não é o Estado que comprava. Era o Sistema Único de Saúde da federação que mandava esse remédio. E não vem mais. Você está entendendo? Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. A gente vive essa angústia junto com o paciente. A gente fica, sabe, você não imagina o sentimento de impotência, de infelicidade que isso gera na gente. Eu não atendo à rede pública, infelizmente, eu gostaria de atender, mas eu me afastei da rede pública porque eu não conseguia mais viver a angústia dessas limitações. Então, dentro da clínica, eu tenho as limitações, mas dentro da rede pública, ela é muito maior, sabe? E é isso daí, é a carência de recursos, sabe? Você vê, para nós aqui, Araçatuba era o ideal, né? Assim como é Jales, né? Então a gente fica numa situação, sabe, com as mãos atadas muitas vezes, sabe? A gente tem tudo, tem o diagnóstico que está feito, mas não consegue tratar o paciente, sabe? Então isso é grave, viu? O que a gente vê, e isso daí é uma constante, que às vezes nem procurar mais os meios judiciários resolve, porque eles também já autorizaram tanto e não foi feito nada, que eles não ficam, sabe, desprestigiados, sabe? E, o juiz manda fazer, mas não se faz porque não tem onde fazer. Você está entendendo? Então, eu não tenho os números exatos para te dizer, mas para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, em Jaú, a gente fazia em torno de 30 a 35 cirurgias de câncer de próstata por mês pelo SUS, sabe? Houve uma limitação para se fazer 8 por mês. Então, uma fila que durava 2, 3 meses, hoje dura 3, 4 anos, sabe? Barretos é o mesmo gargalo. Por que em Barretos consegue-se fazer muito mais atendimento? Porque eles têm 3, 4 aceleradores lineares lá, que agilizam a radioterapia. Agora, a cirurgia é difícil também, sabe? Então, tudo fica limitado por conta disso daí. Eu estou me estendendo muito, né, doutor Ivan? Se puder um pouquinho mais rápido, acho que é melhor. Deixa eu tentar ser um pouco mais breve, desculpem, né? A vereadora Esther, né, minha amiga de palestras também, né, quantas escolas nós vamos fazer palestras falando sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência, né, a gente se encontrou várias vezes falando disso, segurança. Então, a gente já luta e já fala sobre isso há anos ainda, né? Agora, por que a prevenção dos homens ela é mais difícil? Culturalmente, a mulher, ela sempre foi mais exposta. Então, ela ia antigamente nas parteiras, depois elas começaram... Você vê só, a mulher, final da década de 50, começo da década de 60, começou a fazer a prevenção do câncer do colo do útero, né? Então, ela começou a fazer isso, quase 30 anos, a prevenção de uma doença, antes dos homens. Os homens começaram a fazer isso aí na década de 80, 90. Então, culturalmente, o homem está 30 anos atrás das mulheres. Então, se avançou muito nesses 20 anos de campanha, mas ainda vai mais uns 20 anos para se demover todo esse estigma que existe, o medo de fazer o câncer da próstata. O toque retal, ele dura 3 segundos, 3, 4 segundos. Numa situação de um pouco de dúvida, pode demorar até 10 segundos. Se passar disso, já vira sacanagem. Você está entendendo? Então, realmente, é muito rápido. O toque no colo do útero de uma mulher demora, às vezes, 30 segundos, 20 segundos. Por quê? Porque tem mais detalhes, às vezes, que precisa se perceber do que só o toque da próstata. É um toque bem mais simples que o toque transvaginal da mulher. Viu? Então, é isso. Então, as estatísticas, a Penápolis a gente não tem uma estatística, mas a estatística do Brasil é em torno de 12%. A gente é brasileiro, né? Então, aqui, como todo o resto do Brasil, vai acontecer por volta de 12% dos homens vão ter câncer de próstata. Alguns vão descobrir no início porque fazem prevenção e outros vão descobrir numa fase mais adiantada porque não fazem prevenção.
viu? Do vereador Carlos, eu respondi já, né? Do doutor Ivan. Essa questão do toque aumentar o PSA, Ivan, ele pode aumentar, mas não é esse toque feito de uma maneira tão rápida, você está entendendo? É esse toque que a gente faz, às vezes, que demora um pouquinho mais, porque tem algum detalhe que a gente fica em dúvida e torna passar, olhar de novo, sentir de novo. Né? A pessoa fala, como é que o senhor percebe no toque? Eu sempre dou um exemplo. O cego não lê o braille com a ponta do dedo, a gente aprende a fazer uma leitura com a ponta do dedo da próstata. Né? Então, o ideal é colher o exame uma semana depois do toque. A gente também pede para fazer 2, 3 dias depois de uma relação sexual, e se o paciente é um ciclista, ou se ele tem que andar todo dia de bicicleta, ele também esperar aí de 5 a 7 dias, uma semana. Tem um pessoal que anda 60 km de bicicleta, eles têm que ficar 10 dias sem pedalar, porque senão realmente, e não é que machuca a próstata, é o cilim, ele pega no períneo e ele faz uma massagem na próstata, e faz com que caia a PSA na circulação sanguínea. Então, acaba havendo um aumento do PSA. Esse aumento é um aumento muito pequeno, mas se o paciente está numa fase limítrofe, tá, ele pode dar um falso diagnóstico para nós e termos que repetir o exame. Tá Continua bom? franqueada a palavra, ótimo. Continua franqueada a palavra, senhor. Peço que os senhores vereadores acelerem um pouquinho, que nós temos ainda uma longa sessão. Agora, a verdade, Ricardo, é que a mulher é muito melhor que o homem, né? Ah, foi mais bem feita. Ela foi Muito feita melhor. em segundo. Muito melhor. Ela foi feita depois e ela foi feita com menos problemas. Né? Muito melhor. Roberto. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero aqui na pessoa da Cacilda, irmã do meu amigo Sinoel Batista, cumprimentar todos aqui presentes. Boa noite, Cacilda. Seu irmão, meu amigo, fez diferença aqui nesse município, na época. Parabéns. Gosto muito do seu irmão. Manda um abraço para ele. E o jornal aqui presente, o Arci, cumprimentar todos aqui também, e o Benjamin, o vereador. Senhor presidente, Júlio, vereadores, doutor, obrigado pela atenção do requerimento do vereador Ziza, parabenizar o vereador Adalgiso por convidar o senhor para estar aqui. Eu tenho umas perguntas para falar para o doutor, mas quero dizer para o doutor, eu fiz aqui algumas anotações. Ô, doutor, quais os sintomas da próstata inflamada? E outro, quando o câncer de próstata se espalha? E uma outra coisa, o que pode alterar o PSA? E quais os sintomas do PSA alto? Quero dizer para o doutor que nesse final de semana eu estive na cidade de Jales, visitando lá o hospital, visitei lá a casa de Jales, né, Ziza? Juntamente com o vice-prefeito Feltrin, nós temos uma casa de apoio na cidade de Barretos, e nós fomos conhecer também a casa de Jales, que é do Cido Saraiva, que é vereador da cidade de Araçatuba, doutor. E ele tem também uma casa de apoio na cidade de Barretos, a qual hoje nós temos uma casa também de apoio na cidade de Barretos. Quem está na presidência, o Benoninho Soares, tem feito um excelente trabalho, graças a Deus. E a casa de Barretos, que nós temos hoje lá, segundo as informações, foi porque foi conhecido lá também a casa de apoio do Cido Saraiva. Então, a administração aqui, o povo penapolense, copiou, né, Ziza? E fez. E fomos também em Jales. Então, doutor, e uma outra pergunta que eu falo para o doutor, nós vemos que, quando se fala no câncer de mama da mulher, é feito muita propaganda, e graças a Deus. O doutor sabe que a minha mãe faleceu também de câncer de mama há pouco tempo. Agora, a pergunta que eu quero dizer para o doutor é a seguinte:
faz muita propaganda, doutor, sobre a prevenção do câncer de mama, graças a Deus. O doutor acha, eu faço essa pergunta para o doutor, é falha do governo, parece que não é tão divulgado sobre o câncer, sobre a prevenção do câncer de próstata. Não sei, o doutor que está na área, o doutor acha que o governo ele está pecando de não fazer mais propaganda? A gente se vê tanta propaganda do câncer de mama. Parece que o câncer de próstata não é feito tanta propaganda, ou eu esteja enganado. Não sei se o doutor possa responder isso aí. Por enquanto, doutor, é só isso. E doutor, o doutor pode falar se na alimentação influencia no câncer também de próstata? Muito obrigado. Continua a franquear a palavra, senhores vereadores. Nenhum outro vereador deseja fazer uso da palavra. O doutor Ricardo vai responder ao Roberto e fazer as suas considerações finais. Tá bom, Roberto. Então, quando é que o câncer espalha, né? Tem várias teorias, mas a gente sabe que ele espalha quando ele está... Quanto mais avançado tiver o câncer, mais ele espalha, mais metástase ele vai dar. Existem teorias que falam que, desde os primeiros momentos em que se inicia a formação do câncer de próstata, ele pode estar já lançando pequenas quantidades de célula na circulação, e elas podem, de repente, parar em algum lugar e um dia vir dar metástase. Mas que a gente sabe também que, quando é feita o tratamento precoce do câncer, muitas vezes o que acontece, e se acredita nisso, é que você, acabando com a lesão principal, essas outras células que muitas vezes biologicamente, bioquimicamente são dependentes das células mães, elas vão deixar de estar em atividade, então elas não desenvolvem. Tá? Então, quanto mais cedo o tratamento, menor a chance de ter metástase. Tá? Porque é fácil entender. Se uma lesão de 1 milímetro, ela pode espalhar aí 1 milhão de células, uma de 10 milímetros pode espalhar 100 milhões de células. Você está entendendo? Então, é a questão do potencial de jogar a célula na circulação sanguínea. Tá? O que pode alterar o PSA? 3 coisas, basicamente. O crescimento da próstata, com a idade, ele vai fazer o PSA subir de uma maneira leve, muito linear. Outra coisa é uma prostatite aguda, que é uma infecção aguda por bactéria na próstata. Ela acompanha, geralmente, as infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a clamídia. Tá? Então, a Gardnerella também pode provocar esse tipo de infecção. Então, são doenças que podem provocar prostatite e elevar o PSA. E a terceira é o câncer da próstata. O que mais preocupa é o câncer da próstata. Os outros a gente consegue tratar. Viu? Agora, a gente, quando tem um paciente com elevação do PSA, tem que fazer o diagnóstico para saber o porquê subiu o PSA. Tá? A propaganda, você falou. Eu não sei se eu tenho os olhos e os ouvidos voltados para isso, mas eu vejo muita propaganda, sabe? Eu vejo o ano todo, não é só no Novembro Azul que eu vejo se falar do câncer da próstata. Eu vejo muitas jornais, entrevistas, esses canais que fazem entrevistas, sabe? Tem sempre uma autoridade aí entre os nomes mais proeminentes no Brasil em câncer de próstata, falando sobre câncer de próstata. Então, eu vejo bastante. Nunca é demais a propaganda, poderia se fazer mais, sabe? Mas existe bastante propaganda. Eu acho que não tinha propaganda há 30, 40 anos atrás. Hoje a gente ouve falar muito, né? Eu já falei, a gente sabe que os alimentos, alguns deles, hoje a gente sabe que se usa muito inseticida, muito agrotóxico, usa-se muitos hormônios
né, para aumentar a produção. Então, tudo isso acaba interferindo de uma maneira ou de outra, e é o nosso consumo, por isso que tem que se procurar se consumir os alimentos mais naturais possíveis. É difícil hoje, mas tem que se tentar. Com relação a... Você falou o nome do Benoninho, né? O Benoninho tem feito um trabalho fantástico à frente da Casa de Apoio, sabe? Ele tem trazido a carreta para cá e ele está encabeçando um projeto novo aí agora, sabe? Que, se der certo, eu até não sei se eu posso falar isso, mas eu fiquei sabendo, acho que não é segredo nenhum, né, que eles estão tentando, para o ano que vem ou para daqui 2 anos, tá, conseguir uma carreta para fazer só o nosso distrito aqui, sabe? E eu me coloquei, quando fiquei sabendo disso, eu não sei nem se pode isso ou não, sabe? Mas eu me coloquei à disposição para, quando vier a carreta, estiver fazendo a prevenção do câncer de próstata, para atender uma vez por semana, ou em qualquer cidade da região que ela tiver, um número X de pacientes que precisam gratuitamente na carreta, sem contrato, sem nada. Eu vou, sabe, por amor mesmo ao que eu faço. Sabe, eu acho que esse tipo de voluntariado é muito importante, eu penso assim. Viu? Eu estou sabendo en passant, mas eu sei que quando eles botam a mão numa coisa, a coisa anda. Viu? Doutor Ivan, meu querido amigo Ziza, vereador Esther, que eu cumprimento os demais vereadores e os demais... o público aqui presente, os ouvintes aí que estão nos vendo através da rede social, da internet, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu venho aqui, isso é obrigação minha. Eu não venho aqui, eu acho que a gente que conhece um pouco mais tem obrigação de estar se antecipando, sabe, de estar divulgando, de estar vindo falar. Eu faço daqui com a maior satisfação e eu só tenho a agradecer a essa Casa de Leis e ao tão nobre Zedis, a esse convite feito por vocês e a essa oportunidade que foi a mim dada de estar aqui hoje. Muito obrigado e Deus os abençoe. Nós que agradecemos, Ricardo, e conte sempre com esta casa, e que você continue sempre sendo essa pessoa solícita e estudiosa que você é. Tá? Muito obrigado, conte sempre conosco, e principalmente com esta casa que estará sempre aberta para vocês. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, muito obrigado. Suspendo a sessão por 2 minutos para a retirada do convidado.